texto da palavra de Deus se encontra no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo de número 8, verso de número 1 em diante, que diz: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavras, e em ciência, e em toda a diligência, e em a vossa caridade para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade da vossa caridade. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, se fazendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueçais. Meus irmãos e amigos, graça. Como a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver a graça de Deus sendo manifesta em quase todos os capítulos. Mas como entender essa graça? Como viver essa graça? Como sentir esta graça de Deus sobre as nossas vidas? Eu poderia definir aqui, muito sucintamente, a graça como o favor que se recebe. Aleluia! O favor que se recebe. Simples assim, sem acrescentar nada, sem alongar mais. Entretanto, na teologia, a graça quer dizer dom que Deus concedeu aos homens e o que os torna capazes de alcançar a salvação. Vou falar de novo. Na teologia, a graça quer dizer dom que Deus concedeu aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. Mas graça também quer dizer o favor imerecido que Deus concede gratuitamente a cada um de nós. No texto de 2 Coríntios capítulo 8, do verso 1 ao 9, Paulo explica que essa mesma graça que eu acabei de definir para você levou os cristãos da igreja da Macedônia
a ofertar sacrificialmente. Sabe o que aconteceu ali? Esta graça criou uma explosão de generosidade, de amor. Aqueles cristãos deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Mas sabe de uma coisa? Nos dias de hoje, parece que o materialismo entrou de uma maneira tão feroz na vida das pessoas, que cada um vale pelo aquilo que tem e não pelo que é. Se lida isso, ou melhor, com isso em muitas esferas, mas agora também na igreja. Os privilégios para quem tem mais. E digamos que para aquelas pessoas que têm pouco ou quase nada, elas são relegadas ao esquecimento. É duro isso, porque a Igreja de Cristo não é isso. E quando a gente procura entender esta graça que alcançou a Igreja da Macedônia, nós vamos entender que este povo tirou do que quase não tinha para somar tudo aquilo em prol da Igreja de Cristo. Isso é tremendo, porque aqueles cristãos, eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Ou seja, não mediram esforços. E a palavra generosidade, que só a graça pode conceder, só a graça pode conceder generosidade. O coração das pessoas materialistas não são generosos, muito pelo contrário. Ele só é generoso em épocas de datas comemorativas, como por exemplo a Páscoa, o coelhinho chocolatinho para as crianças mais necessitadas, para aquelas famílias mais necessitadas, ou até mesmo em épocas natalinas, que o Natal é uma época que amolece o coração de muita gente, inclusive destes, cujo tempo inteiro falta generosidade. E falta generosidade porque falta a graça. Falta o reconhecimento de tudo que tem recebido da parte de Deus. A motivação que encheu o coração dos macedônios para contribuir das suas poucas dracmas, que era uma moeda de prata equivalente a um salário do dia, né? Para quem trabalha nos dias de hoje com diária, em algumas profissões, em alguns segmentos, uma diária R$100 ou uma diária R$150. Depende, né? Depende da área, depende do trabalho prestado, do serviço prestado. Cada um tem a sua diária. Pois é, aqueles cristãos deram tudo. E essa motivação encheu de tal maneira o coração deles para contribuir com algo que lhes custava, ou seja, um dia de trabalho. E surgiu de uma dose de graça. A gente imagina que nós precisamos de muito para viver. Que a gente precisa ter aquilo outro, nós precisamos daquilo lá também. E na verdade nós precisamos da graça. É da graça de Deus. Eu já fiz pouco da graça,
num momento muito duro da minha história, da minha vida, num momento de extrema dificuldade e pressão psicológica e financeira, eu ouvi da boca de um profeta: a minha graça te basta. Mas eu não entendi a graça, eu não compreendi esta graça. E eu saí daquela reunião, daquele culto da tarde, dizendo: eu lá quero a graça. Eu tô precisando de R$1 milhão. Eu não estou precisando de graça nenhuma. Depois eu vim entender a graça de Deus. Depois eu vim entender este favor que Deus colocou sobre a minha vida. Então aquele povo daquela igreja da Macedônia havia recebido uma dose de graça que ultrapassou de longe um desejo de ajudar os irmãos necessitados da Judéia. Ou seja, eles foram envolvidos pelaquela graça, pelaquele amor, para poder contribuir, para poder ajudar, para poder alcançar. E essa graça, ela só pode chegar na vida de uma pessoa quando ela entende o propósito de Deus. Melhor, quando esta pessoa entende os propósitos de Deus. Eu fico aqui imaginando, pensando, se estas pessoas da igreja da Macedônia, que não tinham quase nada, que tiraram da onde não tinham e foram envolvidos da graça, e através da graça, a generosidade para estender as suas mãos e abençoar a igreja da Judéia. Por uma razão muito simples. Eles, os macedônios, eram muito mais necessitados do que aquele povo da Judéia. Os macedônios eram tão ou mais necessitados do que os irmãos da Judéia. Mas mesmo assim, decidiram dar o que podiam. E ainda mais. O ainda mais, se aquilo que eles podiam era sacrificial, imagine o ainda mais. Eu não tenho, mas do pouco que tenho eu tiro. Eu oferto. Eu abençoo. Eu semeio. Eu dou. E tem mais. Tudo isso não foi por obrigação ou insistência de Paulo, que as igrejas levantaram uma oferta generosa do que ele esperava. Foi a graça de Deus que criou esse prazer. Se a igreja dos nossos dias entender o prazer de semear, de dar, de ofertar e de possibilitar que portas se abram na vida daquele que não tem nada, porque quem não tem Jesus não tem nada. Quem não tem Jesus pode ter o maior dinheiro do mundo, pode ter o maior patrimônio do mundo, pode ser a pessoa mais importante dentro de um sistema, dentro de uma cidade, dentro de um local de reconhecimento. Ela não tem absolutamente nada. Aleluia! Ela não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo, porque tem a graça e tem a salvação alcançada por esta graça, por este favor imerecido. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Que adianta ele ter tanto patrimônio, tantos recursos, tantos bens,
e perder a sua alma, a sua salvação, não valeu nada. Até porque, como você bem sabe, quando se parte desta terra não se leva nada. Não se leva absolutamente nada, a não ser uma roupa que vai por cima e as flores que vão na urna, no caixão e que apodrecem. Só isso. Então eu fico vendo o amor, a generosidade com que esta igreja da Macedônia procede em relação à necessidade daquele povo da Judéia. Aleluia! E olha, é importante ressaltar, e o texto nos diz isso, que Paulo de maneira nenhuma forçou, ou insistiu, ou persistiu, ou ameaçou, ou pressionou o povo da Macedônia. Foi a graça. Aleluia. E através da graça, a generosidade. Aleluia. Então foi a graça de Deus que criou este prazer, esta alegria em contribuir, em ajudar. Aleluia. Os macedônios beberam da mesma fonte que o bom pastor Jesus, quando ele afirma: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, parte B do versículo 11. Não há explicação para o sacrifício do Senhor, a não ser a graça infinita que o impulsionou a tal demonstração de amor. O que é que Jesus ganhou na cruz? Fisicamente falando, dinheiro? Não. Bens materiais? Não. Pensa comigo, há 2020 anos atrás, aproximadamente, eu e você não tínhamos sequer perspectiva de vir a esse mundo. E ele já nos amou ali. Porque quem faz o que Jesus fez, ir à cruz, generosamente para salvar quem ele não conhece, é um amor incondicional. Aleluia. Vou resumir aqui. Jesus te amou na cruz sem nunca te ter visto. Ele nunca me viu, nunca viu você. Não conhecia os seus pecados, nem os meus. Porque quando a gente vê alguém cometendo algum tipo de ação que nós reprovamos, a gente rejeita de cara. Ah, não, esse fulano aí não. Esse Beltraninho aí não. Essa fulana aí não, de jeito nenhum. Porque ela estava fazendo isso, ele estava falando aquilo, ele estava agindo dessa maneira. Não, eu não aceito. Pois é, ele não viu os seus delitos. Nem os meus. Então veja só. Foi a graça e a generosidade pela nossa vida. Não há explicação para o sacrifício do Senhor a não ser a graça infinita que o impulsionou a tal demonstração de amor. Graça e alegria têm a mesma raiz na língua grega. Elas foram uma das razões pelas quais fez com que Jesus se entregasse a si mesmo para ser crucificado, para ser cruelmente açoitado, despido, coroado de espinhos, cuspido, morto pendurado numa cruz. E o que faz alguém deixar a sua vida
para poder se dedicar a Jesus para alcançar outras vidas? Só a graça. Por que é que você prega o Evangelho? Por causa da graça. Por que você abraça alguém na rua? Ou sai para distribuir um marmitex ou um cobertor? É a graça. Aleluia. Porque com a mesma graça que fomos alcançados, queremos alcançar outras pessoas também por causa desta graça. Por causa deste favorecimento imerecido. Eu não merecia, Jesus me alcançou. Pelo amor de Deus, eu preciso fazer alguma coisa por alguém que sofre, por alguém que perece. E quando a gente fala alguém que sofre, aleluia, não é aquela pessoa que está, é um morador de rua. Ah, não, é só esse que sofre. Tem tanta gente que sofre sem conhecer a Jesus. Quer ver quem sofre? Quem rejeita Jesus. Não, Jesus não quero, não, isso aqui é coisa para pobre. Jesus é coisa para analfabeto. Jesus é coisa para fanático. Quem não ouviu isso ao longo dos tempos? Ouvi muito. Ouvi. Não, Jesus não, eu não acredito em nada. Não acredito em Deus, eu sou ateu. Já ouviu isso? Pois é, eu já ouvi. Mas acontece que quando a graça alcança esta pessoa, ou esse perfil de pessoas, não tem o que pode deter a graça. Não tem, não. Porque o Espírito Santo, ele constrange a pessoa de uma tal maneira que esta pessoa olha para ela e diz: eu não sou nada. Mas a graça de Deus não alcança aquela pessoa sozinha. Tem que ter um catalisador. Tem que ter um canal. E neste caso da igreja da Macedônia, era Paulo. Paulo, com a sua graça, a graça que Deus lhe colocou, lhe deu, lhe proporcionou, pediu, simplesmente pediu. E a graça moveu o coração dos macedônios para que sacrificialmente, ou seja, aquilo que eu posso não é sacrifício. Nunca vai ser. Aquilo que eu posso fazer não é sacrificial. Sacrificial passa a ser a partir do momento que me custa. O que me sobra não é sacrifício. Mas aquilo que eu não tenho, este é sacrificial, porque eu vou ter que me virar. Mas eu vou abençoar. Mas eu vou estender a minha mão. Então eu disse para você que graça e alegria têm a mesma raiz. Jesus Cristo. Porque pela alegria que lhe fora proposta, olha, quem é que vai para a morte feliz? Para pensar. Pensa comigo. Quem é que vai para a morte feliz? Já ouviu alguém falar assim: não, hoje eu vou morrer, tô tão feliz, vou para o hospital. Vou morrer lá. Vem cá, vamos dar um brinde aqui de Coca-Cola. Vou morrer hoje. Ih, tô tão feliz. Você nunca ouviu isso? Mas Hebreus 12, 2, a parte B do versículo 2, está escrito: pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos, você precisa entender essa graça. Essa graça, ela move. Essa graça enche o coração. Aleluia. Sabe, Deus não está dizendo para você tirar a roupa do seu corpo, mas se necessário for, faça isso com alegria, com generosidade, com amor.
Sabe de uma coisa? Vejo pessoas trancando a mão para Deus e abrindo mão para outras coisas supérfluas. Quando chega na hora de Deus, a palavra generosidade some do dicionário. Aleluia! Porque entenda uma coisa: o que chega na sua mão é para favorecer algo ou alguém. Aleluia! O que chega nas tuas mãos, oriundo do favorecimento de Deus, também é para abençoar um ou outros. E quando eu digo ou, não quero dizer ou eu abençoo esse e prejudico esse. Não. Deus, ele tem o controle de tudo. Tudo é dele. Tudo é de Deus. A roupa que você está vestindo agora não é sua, é de Deus. O teto que está sobre a sua cabeça não é seu, embora a escritura esteja no teu nome. Foi Deus quem te deu, é dele. O carro que você anda, que não dá carona para o mais necessitado, aí para o irmãozinho da sua igreja, cabelo branco, ele que vai de ônibus, vai sujar o local do passageiro aqui. Meu carro é novo, não é seu, é de Deus. Aleluia. Tira esse escorpião da sua conta bancária, do seu bolso. Você pode favorecer, você pode abençoar, porque a graça do Senhor está sobre a tua vida. Você pode ter pouco ou quase nada, mas ainda assim, você pode favorecer alguém que não tem absolutamente nada. Nada, fisicamente falando, nada espiritualmente, nada na saúde, nada no entendimento, nada no coração, nada no seu sentimento. Tem gente assim vazio. Completamente vazio. Por quê, pastor? Porque não tem Jesus. Aleluia. Ele está pegado a algumas coisas que o condenam, que o afastam de Deus. Como assim, pastor? Idolatria. Ele pode estar amarrado a qualquer santo, a qualquer entidade espiritual, afro-espiritual, ou qualquer outro segmento aí. Ele está pegado a quê? A mentiras. Sem querer ofender absolutamente ninguém ou qualquer religião. Mas a gente sabe. Conhecereis a verdade vos libertará. Quantas pessoas nesse mundo precisam de Jesus e está tão difícil de Jesus chegar na vida dessa pessoa, porque faltam os macedônios. Eita glória! Está faltando os macedônios. Estão faltando aquelas pessoas que, apesar de serem alcançadas pela graça, a generosidade ainda não aflorou o seu coração. Ela ainda é contenciosa. Ela ainda pensa: e se amanhã eu não tiver para o pão? O pão nunca vai faltar na mesa do generoso. Eu quero ser profeta de Deus para a sua vida agora. O pão na sua vida, na sua casa e na sua família nunca vai faltar, se o teu coração for generoso. Aleluia! Aleluia! Se você for generoso, a graça te alcançando agora por meio desta palavra, e a generosidade que a graça produz chegar até a tua vida, nunca vai faltar o pão sobre a tua mesa. Aleluia! Quem me garante, pastor Sebastião? A graça bíblica, meu irmão, tem a sua força motivadora no amor de Deus.
Aleluia! É no amor de Deus. Essa graça só pode vir através do amor de Deus. Sabe aquele negócio que Jesus pregava? Ama-te. Ama-te a ti mesmo e ao próximo, como se fosse você. Pois é. É disso que eu estou falando. Aleluia. Entenda uma coisa. Deus é amor. Quem me garante é a palavra de Deus. 1 João, capítulo 4, verso 8, parte B. Deus é amor. A graça, ela se refere ao amor que se manifesta em ação concreta. Bendito seja o nome do Senhor. Não entendi, pastor. Não adianta dizer que ama e não fazer nada. Aleluia. Não adianta dizer, meu irmão, Pai do Senhor, te amo em Cristo, e não fazer nada. Não adianta tu carregar a Bíblia debaixo do braço, ir pro culto só esperando receber, se a graça não estiver sobre você, para que aquilo que você receber, você generosamente, sacrificialmente, também possa semear na vida do teu próximo. É assim que funciona. É isso que a Bíblia está dizendo. Aleluia. Então, se a graça se refere ao amor que se manifesta, ela só pode se manifestar em ação concreta. Eu tenho que fazer alguma coisa. Aleluia. Se nós praticarmos ações impulsionadas pela graça, será por causa do amor que Deus derramou em nossos corações. Romanos 5:5. Não estou te motivando. Aliás, essa não é uma palavra de motivação. Se eu te der uma palavra de motivação no dia de hoje, amanhã cedo, você vai precisar de uma outra palavra de motivação. E depois de amanhã, outra palavra de motivação. E no outro dia, outra palavra de motivação. Porque a motivação é algo que você recebe, é uma injeção instantânea, mas que tem período de duração. Quando ela acaba, você precisa receber de novo. Eu estou te dando uma palavra vinda do trono da graça de Deus, versiculada na Bíblia com conteúdo bíblico, que é para você entender que esta graça não é proveniente de coisas, de objetos, de alegria por conquistas. Graça é proveniente do trono, que alcança os nossos corações, a nossa vida, nos envolve. E através dessa graça, a generosidade de compartilhar, de abençoar, de dividir, muitas vezes até o que não temos, e aí se torna sacrificial. E este sacrifício é incenso que sobe até as narinas de Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Uma das marcas mais inconfundíveis da vida de Jesus é a generosidade. Do apóstolo Paulo, a generosidade. De diversos personagens bíblicos. Foi uma vida agraciada pela generosidade. Aleluia! Muitas vezes a gente se fecha no nosso mundinho material e nós somos movidos por coisas, queremos conquistar coisas, somar coisas, termos coisas, disputarmos coisas e novidades com tanta gente que não interessa. A gente quer status. Aí eu ouvi uma certa feita sobre esse negócio de status. Naquela época se falava muito de status. Status porque é o meu status. É
mais ou menos assim, qualquer frase. A palavra status estava no meio. É como as pessoas têm o hábito de dizer tipo assim, sabe? Esse negócio de tipo assim, só que era status. Em uma determinada feita, alguém me disse mais ou menos assim: status é comprar o que não se pode com o dinheiro que não se tem para mostrar a quem não interessa. Eu fiquei pensando nisso. Eu comecei a analisar a caminhada de Jesus, porque é muito vasto o ministério de Jesus. É muito vasto. Desde o seu nascimento, mas os 3 anos de ministério deixou uma marca profunda dentro da santa palavra de Deus e na vida daquele que de repente é chamado. E pude entender que uma das marcas mais inconfundíveis da vida agraciada de Jesus em nós é a generosidade. A maravilhosa graça de Deus se manifesta na bondade do cristão verdadeiro. Não do cristão avarento, muquirana, mão trancada para tudo. Não estou falando disso. Estou falando de amor ao próximo, generosidade, fora do tempo da Páscoa, do coelhinho da Páscoa, do presentinho de Natal. Eu te pergunto uma coisa: nas épocas de festa, por exemplo, do Natal, aí se fazem aquelas distribuição de alimentos, cesta, e o resto do ano, essas pessoas comem o quê? Vestem o quê? Bebem o quê? Ouvem o quê de quem? Pois é. Você sabe, nós estamos há 10 anos pregando o Evangelho de Deus aqui na Rádio Sinai, pregando o Evangelho da salvação. Então eu estou buscando semeadores, pessoas que estão dentro da mesma visão, pessoas que estão olhando para a cruz e vendo a miserabilidade das pessoas. Embora tendo muito materialmente, estão vazios, estão ocos, estão contaminados por esse tempo, pelo pecado do mundo. E Jesus só vem buscar aqueles limpos de coração. Por isso, essa maravilhosa graça nos alcançou a minha vida e está alcançando você que está me ouvindo agora. Esse favor que se recebe, que é imerecido. E você pode fazer parte dos semeadores da fé, para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Não é o suficiente, pastor Sebastião, não é o suficiente. Ainda tem mais por fazer, ainda tem muito mais por fazer. Jesus está chegando, Ele está às portas. E aquelas vidas que tem aí? Ah, pastor, isso aí não é problema meu, é meu. Porque eu quero chegar até elas. Eu quero alcançá-las, ainda que seja por uma palavra pregada, como você está ouvindo agora. Ou seja, por uma assistência que poderemos fazer, ou pelo braço e a mão que vamos estender, ou pelo louvor que ela vai ouvir. Então estou pedindo a sua ajuda nessa manhã. Eu estou pedindo a sua ajuda. E você pode fazer isso generosamente, com amor, através de um Pix.
E a nossa chave é 11 9 8772 8678. Se você não utiliza essa ferramenta, você pode fazer um depósito ou uma transferência bancária pelo Banco Bradesco, agência 55, conta 17 464, dígito 5. Você faz parte da mesma palavra que eu. Você foi alcançado pelo mesmo Espírito que eu fui. Você foi alcançado pela mesma graça que eu fui. Você foi alcançado pela mesma misericórdia que eu fui. E é por isso que eu estou aqui hoje pregando o evangelho da graça, da salvação para a sua vida. Mas quantos outros não têm essa graça sobre eles? E quantas possibilidades e oportunidades você teve e não foi? Me ajude aí. Nos ajude aqui na Rádio Sinai aí um pouco mais longe de onde nós já fomos. Temos tanto por fazer, mas tão poucos recursos. Mas eu sei que hoje, agora, essa maravilhosa graça que vai provocar em você generosidade, vai alcançar você, a sua casa, a sua família, como alcançou os macedônios. E através desta graça, deste amor, eles ofertaram o que podiam e o sacrificialmente. Deus abençoe você, em nome de Jesus.